11 horas e 4 minutinhos, muito bom dia. Estamos juntos na manhã dessa quinta-feira, hoje é dia 29, hein? 29. Um dia para acabar o mês de junho e nós vamos até o meio-dia com os bastidores da política. Um abraço especial a todos que nos acompanham pela Rádio Piratininga de Guaratinguetá. Também os nossos ouvintes da Rádio Cultura 1460, do AM, que transmite para Lorena, Cachoeira Paulista, Canas, Pete, Cruzeiro, Silveira, Zona Rural e, por que não dizer, a cidade de Lorena, né? Estamos juntos para mais essa edição do seu Atos no Rádio. Falamos também aos ouvintes que nos acompanham pelo Facebook, isso mesmo, na fanpage do Jornal Atos. Quem já tem o aplicativo Atos Mais também ligado conosco através do smartphone, né? No aplicativo você tem acesso tanto à sonora como até com imagem pelo Facebook no seu celular. É modernidade chegando e o Atos aí, né? Também você que confere os nossos vídeos, as postagens, os boletins na TV Atos, é o nosso canal do YouTube. Vai se acostumando com ele, porque ele vai vir recheado de informações para você. E quando você precisa de uma boa música, você deixa sintonizado o aplicativo Atos Mais, você que tem o seu celular, você que está no computador, e você tem o melhor da música através já da nossa rádio web, que roda 24 horas com o melhor da música e logo intercalado, evidentemente, com flashes e spots aí de noticiários para você ficar bem informado no seu dia a dia. A redação do Atos está se adequando para dar justamente estabilidade de informação a toda essa estrutura, toda essa plataforma de internet que nós estamos criando em torno da marca Atos. Lembrando que tudo isso é uma extensão do seu jornal Atos, esse impresso que circula há 23 anos aqui na região, contando a história das cidades todas ao alcance da nossa circulação. E vamos entrar agora no dia 16 de julho, esse mês que entra agora, dia 16, o Atos completa 23 anos e entra no 24º ano de circulação. E é evidentemente uma responsabilidade, um marco importante na família Atos, né? Um marco importante no mundo político aqui da nossa região, porque nós interagimos também num bom percentual das nossas matérias, a gente interage com o mundo político, isso aí a gente arruma amigos e inimigos, lamentavelmente, né? Fãs e críticos, mas as críticas fazem parte, né? Aliás, elas nos mantêm vivo, operante. A crítica é salutar. Quem vê os vídeos aí até do Cortella, né? Do professor Cortella, Mário Sérgio Cortella, vê aí a importância de ter justamente os críticos, os contras, para que a gente possa, todos que querem justamente prosperar e melhorar, tem aí um parâmetro, né? E Deus ajude que sempre venham os críticos e que sempre a gente tenha a força justamente de superar. Mas hoje é quinta-feira, estamos quase fechando a semana, assuntos importantes rolando no seu Atos aqui, um giro rápido pela política da região, né? Na cidade de Pindamonhangaba a coisa está pegando fogo porque o prefeito Israel Domingos não está conversando a mesma linguagem com a população, principalmente quando o assunto é saúde. Uma das coisas complicadas lá trata-se do laboratório municipal, que há 30 anos atende 15 cidades da região como referência, aonde cerca de 3.500 exames laboratoriais são feitos todos os dias. E agora o prefeito resolveu terceirizar o laboratório. E aí não agradou gregos e nem troianos. E pelo andar da carruagem vai render SEI, os vereadores já estão querendo saber o porquê, o que está em desarmonia. O vereador Roderley Mioto, do PSDB, um dos opositores, em bom termo, né, do prefeito Israel Domingos, ele questiona 3 perguntas, né? O que estaria de errado no laboratório nesses 30 anos? Porque em 30 anos o laboratório funcionou muito bem, com referência, e agora não está funcionando. Qual seria a melhor situação? Houve um plebiscito? Ouviu a população? Esse é um dos imbrólios que ocorre na política de Pindamonhangaba. Queremos abraçar e cumprimentar todos que nos acompanham em Pindamonhangaba, principalmente através do aplicativo do Jornal Atos e também já do nosso link direto, jornalatos.net/Atos no rádio. Um abraço especial aos nossos moradores da cidade de Aparecida. Vem novidade no mercado político, hein? Quem diria, Celso Alves bateu na trave para a eleição de prefeito, quase virou prefeito, quase
consegue ultrapassar o Hernaldo César na curva final, né? Não, no final é reta, né? Na reta final, mas bateu na trave, ficou em segundo lugar. Mas ele vem aí com sede total e ele deve ser um pré-candidato, já confesso, a deputado estadual. Ele está acertando sua estrutura partidária para ver se dá legenda e justamente a quantidade de voto no partido que ele deva escolher, porque vem a janela eleitoral onde vai ter uma migração enorme, né? Inclusive partidos aí com legendas fortes. O que é legendas fortes? Legendas pesadas. Tem partidos que para a pessoa ser candidato e se eleger num cargo para Assembleia Legislativa ou Câmara Municipal, precisa um caminhão de voto e mais alguma coisa, né? Agora, existem legendas mais leves, são aquelas que a soma de partidos faz os mais votados. E às vezes é o seguinte, tem partidos que com 40, 50 mil votos vai eleger deputados tanto no sentido Assembleia Legislativa, como também o Congresso Federal. E nós vamos aguardar para ver, né? Celso Alves está aquecendo as turbinas e vem mais candidato na cidade de Aparecida, viu? A Jeferci, que também foi candidata a prefeita, apoiada pelo Zé Louquinho, vem com o aporte e apoio de toda a estrutura do Zé Louquinho. Zé Louquinho está apostando forte no nome dela como uma pré-candidata também a deputada. Agora não sabemos se é federal ou estadual, vai depender do Baião de Dois. Eles que pertencem ao PR e tem candidatíssimos fortes do PR aqui na região, inclusive deputados buscando a reeleição, com uma presença marcante, principalmente na cidade de Putinha, ali do lado, falando de Aparecida, né? Nós estamos falando do Márcio Alvino e também do André do Prado, é a dupla PR, né? Estadual e federal, que eles têm uma entrada boa nesses municípios. Há quem diga que em Pindamonhangaba essa influência toda de terceirização da saúde tem um dedo do PR aí, né? Porque terceirizou a saúde, às vezes, vem empresas que a gente nem sonha de onde vem e por que vem, né? Mas deixa a conta para a população pagar. Então é só um alôzinho do que está acontecendo. Na cidade de Guaratinguetá, nossa querida Guaratinguetá, terra das garças, né? Agora em disputa com o Frei Galvão, o pessoal de primeiro falava que Guaratinguetá era a terra das garças brancas, agora é a terra do Frei Galvão, então o povo fica meio dividido. Mas ainda tem garça, e muitas garças, né? Inclusive, a garça é importante até no ponto de vista pessoal de você ter reflexão. Chega à tarde ali na beira do Paraíba, cheio de garça, fica branquinho. Você para o seu carro na Avenida ali João Pessoa, nem tanto, mas na Avenida Getúlio Vargas, você deixa o seu estacionado ali, ele amanhece ou fica todo pintado, né? Mas as garças estão lá, e a garça dá um sinal de como a pessoa precisa ser na vida, né? Nós vivemos numa sociedade um pouquinho em processo de destruição e putrefação, eu não sei a palavra mais ou menos, sei, tá fedendo o negócio, mas a garça consegue sentar no lodo sem se sujar, ela continua mantendo-se branca, né? A política é assim, nós temos aí vários setores contaminados, apodrecidos, mas o eleitor ele tem que ser que nem garça, ele tem que estar com o pé na política sem se contaminar. E é bom também que os políticos sejam assim, mas isso é um sonho. Mas vamos falar da Câmara Municipal da cidade de Guaratinguetá, que tem uma sessão logo mais à noite, e a pergunta na praça é qual vai ser a homenagem do dia. Porque na última terça-feira teve uma homenagem especial lá ao Colégio Jordão e o pessoal se vestiu de chique para ir, né? O povo de Guaratinguetá já é chique. Então quem foi homenageado na Câmara Municipal, né? A Câmara é a casa das homenagens, né? Que me perdoe o vereador Celão, mas a informação de esquina é essa. Qual que vai ser a homenagem do dia? Como o povo gosta de festa. Enfim, mas a política corre solta. E o prefeito Marcos Oliva, ele que vive aí numa fase de expectativa, já começa a dividir opinião entre os eleitores, né? Existem os prós e os contras. Em algumas rodas, o pessoal já está chamando para aperitivo soliva picadinho, né? E estão botando pimenta em cima, né? Porque já começaram a ver que as coisas estão mais difíceis do que eles pensavam, e principalmente do que se falavam. E com isso aí a oposição toma espaço, né? Quem está gostando muito da situação inicial da administração Marcos Oliva é o ex-prefeito Júnior Filippo. Inclusive ele vem no reboque. Quando surge algum assunto que relembra os tempos antigos, ele ganha espaço na mídia para dar o plá dele.
Aí cada conversa do Júnior Felipe é um flash, né? Na última semana, numa homenagem ao saudoso Cícero, vereador Cícero Pereira da cidade de Guaratinguetá, que se tivesse vivo hoje estaria arrepiado aí com o procedimento dos seus herdeiros, né? Mas enfim, com salva exceção, Arilson, a quem mandamos um abraço, filho legítimo do Cícero e também hoje é um representante da família, da dinastia na política ali de Guaratinguetá, mas o Cícero foi homenageado com espaço lá na Câmara Municipal, e quem estava lá? O Gordinho, o ex-prefeito. Aí deram o microfone na mão dele, aí um abraço, né? Em 3 minutos ele fez a plateia chorar. É isso aí mesmo. E o povo de Guaratinguetá fica assistindo tudo isso, e nós precisando falar os dois lados, né? Porque senão vira esse puxa-saquismo que a gente percebe aí, que até atrapalha o político, né? Infelizmente, às vezes, algumas cidades mantêm alguns perfis. Aqui na cidade de Lorena, o povo é mais realista do que o povo de Guaratinguetá, porque aqui nego escancara o prefeito se ele estiver indo bem, se ele estiver indo mal, se ele estiver indo mais ou menos. Lá em Guaratinguetá tem um povo que o prefeito pode estar ruim, o povo está do lado falando: ô chefe, se eu vou sair, se o senhor espirrar, saúde antecipado, né? Ô chefe, olha, eu tô saindo, mas se o senhor precisar de alguma coisa, viu? Olha, a camisa do senhor está linda hoje, o óculos do senhor está uma beleza. Isso aí, às vezes, não faz o político enxergar a realidade em que vive. Se bem que o Marcos Oliva é esperto, inteligente, é uma pessoa que consegue cogitar nos 3 mundos políticos hoje, nas 3 esferas de Guaratinguetá. Nós temos aí a parte C, vamos dizer assim, que é o eleitor comum, que é aquele do dia a dia, aquele que se sacode no bondão do TUG para ir trabalhar, aquele que esquenta marmita, aquele que precisa ir, se mexer, e se não batalhar pesado, no final do mês o pagode tá diminuído. Esse povão aí, o Marco já consegue conversar bem com ele, embora tenha uma convivência muito aproximada da classe A, que é aquela política acima da burguesia, quem tem de fato, né? E existe a classe B, que é aqueles que nem conseguem ter a humildade de ser a classe C e nem tem status para ser a classe A. Então eles cogitam no meio desse mundo. Esse povo é o perigoso. Esse povo é o perigoso, né? Que eles são dissimulados, né? Esse povo é o seguinte: tem um carnezão grande, anda de carro zero, mas tem uma conta para pagar enorme. E o Marcos Oliva está cogitando entre essas 3 esferas. E a gente fica imaginando o que vai, né? Nessa esfera que intermediária entre a classe C, que é a realista, e entre a classe A, que em algumas cidades pensam que é Deus, em Guaratinguetá já tem certeza. Entre essa classe existe esse povo que cogita aí, que realmente eles dissimulam uma situação que não é nada da realidade. E quando o cachorro parte em cima, todos correm, viu? Porque macho é aquele que quando o cachorro vem em cima, ele enfrenta o cachorro. Bom dia, Francisco. Eu estou meio filosófico hoje o Éder, e nem passei pelo município de Canas e nem cheguei em Cachoeira, onde a coisa está pegando também. Ô Éder, aliás, em Cachoeira Paulista, ontem nós falávamos aqui sobre o projeto, sobre a revogação da lei de atenção aos animais. Apenas essa lei vai ser, aliás, essa lei vai voltar a ser discutida na semana que vem. Lógico que primeiro a gente vai ter a festa do peão. Mas só para o pessoal de casa ter uma ideia, ontem a gente citou toda essa situação. A lei que foi revogada é uma lei, Éder, de 2009, ainda no período em que prefeiturava na cidade de Cachoeira Paulista, o Fabiano Vieira. Você já arrumou até a cópia, parabéns, hein? Pois é, essa lei, Éder, ela institui, né, o uso das atribuições, faz saber que a Câmara aprovou e sancionou a lei que proíbe... Foi sancionada pelo ex-prefeito Fabiano Antônio Chalita Vieira. Pois é isso aí. Fica proibida a realização de espetáculo ou evento circense com a utilização de animais no município de Cachoeira Paulista. Essa lei... É por isso que os circos fecharam quase todos. Pois é, essa lei é de 2009, do então prefeito Fabiano Vieira. E agora, essa semana, última terça-feira, véspera da festa do peão, os vereadores aprovaram uma lei do prefeito Edson Mota, em que ele revoga essa lei de 2009. Com outras ideias, de acordo com o presidente da Câmara, o Breno Anaia, a lei passada, ela estava fora do que deveria ser discutido, né? Ou seja, a lei necessitava de uma revisão, mas a situação é que ela foi revogada dias antes da realização de uma festa do peão. Por outro lado, como a Rafaela trouxe ontem a informação, a Cachoeira Paulista anuncia um acordo com uma entidade de atenção aos animais. Aliás, acordo esse que também tem a participação da própria Canção Nova.
E a gente queria saber por parte dessa entidade, até mesmo também da Canção Nova, se eles têm a ciência do que foi revogado na última terça-feira. Se eles têm a condição, de acordo com a Câmara, não vai ter nenhum prejuízo, não há uma situação que possa prejudicar os animais, mas se essa entidade, se também a Canção Nova que vai fazer esse apoio nesse acordo junto a essa entidade de proteção aos animais, se esse acordo foi fechado com a ciência do que foi revogado, que era a lei de proteção aos animais de Cachoeira Paulista. Lembrando, quinta-feira, hoje para amanhã, se eu não me engano, tem início a festa do peão, que vai até domingo. E aí na terça-feira a cidade de Cachoeira Paulista deve ter uma nova lei de proteção aos animais. A gente está tentando entender quando o que está acontecendo em Cachoeira Paulista. Em Cachoeira? Começa, se não me engano, entre hoje e amanhã, certo, Rafael? Entre hoje e amanhã parece que tem início dessa festa e somente após ela a gente deve ter aí uma discussão. Ontem nós falamos de bastante festa, foi essa também ou não? Não, nós falamos inclusive da festa da hípica, né? A festa da hípica que vai ser sábado. Festa não, uma festa junina, né? É isso mesmo, vai ser sábado, dia 1º, lá na Sociedade Hípica de Guaratinguetá. Só pegando uma carona, nós vamos voltar à Cachoeira, porque tem um outro assuntinho em Cachoeira, né? Sim, tem. Porque parece que a Dadá não estava presente na sessão, né? A Dadá não estava presente, a gente foi atrás também da vereadora Dadá, a reportagem Jornal Atos foi também, de acordo com o assessor da vereadora, ela tinha compromissos no momento da votação. Nossa, meu Deus do céu. Pois e depois, sabe o que acontece, gente? Todos os vereadores votaram a não ser a vereadora Dadá, que não compareceu, e é lógico, o presidente da Câmara, Berananai, que não vota, que não votaria no caso. Mas, se precisasse votar, a gente sabe bem dizer qual seria o voto do vereador. Então, eu tenho uma informação aqui que enquanto o pau está comendo na cidade agora, porque foi provocada a questão aí justamente dessa revogação da lei e os ambientalistas... Aliás, a festa começa hoje, a Rafaela confirmou aqui, a festa começa hoje, evidentemente. Imagina só, o prefeito quer fazer uma festa, é uma lei impedindo. O que os vereadores têm que fazer na subserviência? Cancela a lei, revoga o negócio. Só que enquanto isso, a Dadá Diogo foi, evidentemente, assunto no Facebook, até na nossa própria página, né? Ela dividindo a foto com o deputado Pedro Cacá, recebendo uma ambulância para o município de Cachoeira Paulista, lá na Assembleia Legislativa, numa solenidade ocorrida, estava lá Dadá Diogo, né? E Edson Mota, dividindo a mesma foto, né? Mesma foto. Igualmente na festa de São João, ocorrida no começo desse mês, onde a vereadora tem dado uns tiros lá da tribuna da Câmara, um discurso independente, o Edson Mota achou abrigo na sua mesa durante a festa, lá, aquelas comemorações todas, né? Na hora do come-se lá, ele achou um espaço na mesa da Dadá com a família, né? Então a população que ouve o discurso na Câmara, depois vê a realidade, pensa outra coisa, não precisam ser inimigos. Mas no momento em que está se revogando uma lei inclusive que hoje está na moda a proteção aos animais, né? Não que o voto da vereadora iria mudar alguma coisa pelo posicionamento. Foram 11 vereadores votaram pelo menos a favor. O povo ia ver um discurso, pois né? Ele veria que a vereadora não ficou apenas na tribuna. Na próxima sessão, Cachoeira Paulista está esperando a manifestação da vereadora Dadá Diogo, porque afinal de contas ela tem o seu slogan, essa trabalha. Vamos ver para quem, se é para o prefeito, se é para a população. Né? A oposição não ficar apenas no microfone, mas no também microfone, fazer parte das assinaturas. Aliás, gente, não que a vereadora está ali para votar somente contra o prefeito, mas se ela tem um discurso desse, e no momento em que, aqui a gente está com um projeto, por exemplo, o projeto que revogou a lei do Fabiano Vieira, do ex-prefeito Fabiano Vieira, o projeto ele cita que a cidade, a ideia da proposta é permitir a ocorrência de rodeios em nossa cidade, propiciando a população eventos promovam lazer e cultura aos moradores, aos munícipes, né, de Cachoeira Paulista. Éder, a ideia em si, né, se colocar pelo lado bonito da coisa, a Cachoeira precisa mesmo de eventos, de cultura, mas a gente, como eu disse ontem, a gente quer saber depois qual vai ser o discurso dos mesmos vereadores que revogaram essa lei, porque depois não dá para vir tanto na tribuna como daqui a pouquinho, meses. Daqui a pouquinho o Éder vai passar os números aqui da contagem regressiva, mas em meses esses vereadores devem subir em palanque, e aí a gente quer ver esse discurso, porque como o Éder disse, tá muito na moda hoje se defender animal, em discurso. Na prática é mais difícil.
Então é por isso que a gente sempre fala para essas entidades que estão em Lorena, Guaratinguetá, Cachoeira Paulista, onde for. Tome muito cuidado com quem utiliza a sua marca, o seu trabalho para poder fazer politicagem, porque na hora do interesse a coisa é diferente. Com relação à vereadora Dadá, ela tem todo o direito de votar como ela quer. Só não pode usar o discurso para fazer a cabeça da população, que eu faço oposição X, oposição assado, eu sou isso, eu sou aquilo e depois não é nada, né? Muito bem, e prosseguimos o Atos no Rádio, já que o Francisco falou em contagem regressiva, e lembrando que na Guaramotor você tem consórcio com parcelas reduzidas, sem taxa de adesão, juros zero, planos de 60 e 80 meses e vantagem que você só encontra na Guaramotor. Nós vamos à contagem regressiva, chamar então essa contagem regressiva. Contagem regressiva. Cuidado, Brasil, na hora de votar, preste muita atenção. Tem gente que promete, mas não cumpre não. Esconde dólar da cueca e vive de mesada de mensalão. Essa gente não merece nosso voto. Temos que gritar, pega ladrão. É agora que o bicho vai pegar. Muito bem, 11 horas e exatamente 25 minutos, você ligado no Atos no Rádio para ficar bem informado, inclusive com o calendário eleitoral, né? Lembrando que daqui a pouco nós vamos falar das fatídicas contas do prefeito Fábio Marcondes, que a oposição espera votar no próximo dia 7, mas vem surpresa pela frente. Daqui a pouco nós estamos falando, vamos dar quase que em primeira mão, né? Uma informação, parece que a Câmara não vai votar as contas do prefeito, não. Mas vamos à contagem regressiva para não atropelar o andar das coisas, né? Pelo andar da carruagem aqui, já são 11 horas e 26 minutos e você tem que saber, né? Olhar para o seu calendário e falar, nossa, está passando rápido. Imagine para quem está ansioso para mudar esse quadro político de Brasília, né? Apenas 683 dias nos separam das urnas. E havia até no começo do ano uma expectativa de uma prorrogação de mandatos. Mas com esse mar de lama norteando ali Palácio do Planalto, Congresso Nacional, Senado da República, Renan Calheiro ontem teve um chilique, né? Onde já se viu, eu não posso conviver com uma situação dessa, criticando evidentemente o presidente da República, porque o presidente da República está resistente no cargo. Qualquer semelhança quando ele foi presidente do Senado e que todo mundo queria tirar, chamava ladrão depois. Aliás, com ordem judicial para deixar o cargo e não deixou. Qualquer semelhança não é mera coincidência, não. É que o safado é assim, ele enrola o rabo e senta em cima. Aqui em Lorena nós temos disso, né? Tem político aqui que precisava estar pedindo desculpa para a população. Se tivesse vergonha, nunca mais punha a cara na rua, porque enriqueceu com pequenos mandatos e senta em cima para reclamar de coisas pontuais que têm ocorrido, mas que na sua ótica ele quer anarquizar a situação. Mesma semelhança do fato entre Michel Temer e esse homem bom, né, Renan Calheiro. Mas, segundo, se metade das pragas dos brasileiros pegar nele, ele ainda termina na cadeia, né? Vamos ver, né, o que vai acontecer. Duvido, mas faltam 683 dias para a gente ter opção e uma possibilidade de mudança. Eu digo possibilidade, porque aos 45 do segundo tempo, um ano antes da eleição, esse povo muda a lei eleitoral e aprova aí a questão da lista fechada, eles vão votar numa lista. Quem for votar, evidentemente. Se for lista fechada, às vezes é preferível até pagar a multa. Desculpa, eu não quero induzir ninguém a isso, mas tem muita gente que vai preferir pagar a multa eleitoral por não votar do que você votar numa lista. E no meio dessa lista tá essas figuronas aí que hoje são destaque justamente aí no cenário, nesse escândalo nacional que é a Lava Jato. E se partir aqui para a Operação Esguicho, né? Porque lá é Lava Jato, que é grande. Aqui nos municípios deveriam ser esguichos. Vai pegar muita gente de lista curta. Inclusive prefeitos que talvez não terminem o mandato. Sabia disso? A gente às vezes esquece esse fato. Aliás, diz que aqui vai ter operação, não Lava Jato, mas vai ter operação da ducha higiênica. Sabe o caso de banheiro? Aquela tem uns banheiros aí que o pessoal anda discutindo. Isso, e justamente. Vai ter operação... Banheiro de carne, principalmente, né? Que ninguém viu. Mas é isso mesmo. Apenas 683 dias para as eleições. E depois já começa a contagem para municipal. Eleição municipal, essa em algumas cidades já estão pegando fogo, né? Nós observamos aqui em Lorena uma lista sendo corrida para baixo e para cima, já com nomes, né?
Tem, inclusive, como que se fosse corrida de carro, o Francisco, Sim. como que se fosse primeira, segunda e terceira largada, né? Na primeira largada já tem 3 nomes confessos, né? Como pré-candidatos a prefeito, que é Silvinho Ballerini, Marieta Bartelega e também o Renato Marton. Esse pessoal já está se articulando. Tem o quarto elemento, que a população mesmo fala, não acredito que ele vai concorrer novamente com os brancos e nulos. Eu acho que vai. Pelo que a gente está observando aí, pelo aplauso da torcida, parece que vai sim. Então esse quarto elemento a gente nem menciona, porque é só você procurar nas eleições retrasadas quem ficou abaixo dos brancos e nulos, que você vai saber de quem nós estamos falando. Esses são os nomes da primeira fila, né? Como candidatos, confesso. Não estou falando em termos de condições de voto e quem está na frente e quem está embaixo. Silvio Ballerini, Marieta Bartelega e Renato Martão estão se articulando aí, atrás de grupos, essas coisas. A Marieta é praticamente uma sucessora, uma candidata à sucessão da administração natural, por ela ser uma vice-prefeita, que inclusive deu certo, tendo do ponto de vista a confusão que o JC criou em torno de si mesmo na primeiro mandato do prefeito Fábio Marcondes, onde ele não soube entender o seu lugar, o seu momento, a sua hora de falar, no que agir e como agir. Marieta já entrou quietinha, já foi lá para a promoção social, já está dando o recado dela, então por isso que ela acaba sendo uma pré-candidata natural à sucessão de Fábio Marcondes. Se não bastasse isso, hoje, por exemplo, onde está a Marieta? Pergunta para mim. Onde que a Marieta está? Marieta está em São Paulo. Marieta está em São Paulo. Pergunta com quem? Quem é? Para dar emoção. Ah, sim, tem que ter toda uma... Com quem que a Marieta está em São Paulo? Está a Marieta? Ela está nada mais, nada menos com a primeira-dama do Estado, a dona Lu Alckmin, numa reunião em que várias presidentes de promoções sociais, o povo ligado ao social do Estado, estão reunidos ali com a primeira-dama do Estado, a Lu Alckmin, né? E a Marieta está indo lá buscar o quê? Pergunta. Verba? Nada mais, nada menos que um curso de pedreiro para a escola Milton Ballerini, que falta ainda essa modalidade. Ela descobriu entre as diplomações, entre o povo que procura por curso profissionalizante, porque a coisa está preta, filho. Hoje, vamos supor, tem engenheiro trabalhando de frentista em posto, eu te apresento um, sem desmérito, porque o trabalho é honrado, né? Todo trabalho, toda espécie de trabalho é válida, né? E às vezes a vida tem fases. Não está dando certo na engenharia, a pessoa precisa sobreviver, o que foi fazer? Trabalhar de frentista, né? Eu conheço, por exemplo, pessoas que estão licionando no período diurno e sendo vigia à noite. Esses dias vieram pedir serviço para mim, numa vaga de vigilante aqui à noite, de porteiro à noite, porque isso aqui está quase 24 horas, esse Atos aqui, está uma coisa de louco isso aqui, né? Pois é. Quem passa não imagina. 4 turnos, né? Aí, conversando com a pessoa, muito agradável, intelectual, falando de tudo, o que o senhor faz? Não, eu liciono aqui na cidade vizinha durante o dia e eu preciso complementar a verba, então se eu puder trabalhar à noite, olha só como que tá, né? A coisa não está fácil. Então a Marieta está buscando um curso na área de pedreiro. Por exemplo, a pessoa quer se especializar para pedreiro, pode fazer o curso na Milton Ballerini. Então ela foi buscar esse curso. Isso é o quê? A credencia automaticamente para ela ser uma candidata à sucessão. Nós estamos falando de nomes que surgem. Nós temos o Galão Aquino, que foi vereador por 3 mandatos, hoje é secretário de governo da administração do prefeito Fábio Marcondes. E o Galão no mercado político, ele é um nome que soma e às vezes tem uma rejeição até por conta de 3 mandatos e passou pela mão do Pernicioso num dos seus períodos na Câmara Municipal, né? E o Pernicioso fez questão de tentar macular a imagem dele, né? Agora, nós não estamos falando de um santo Galão, nós estamos falando de um político que erra, que acerta, e num político que tem soma e subtração. É uma questão de se analisar. Se de repente o povo da soma for maior do que o povo da subtração, com certeza ele é um pré-candidato a prefeito, e por que não? O que tem impedido ele? Até porque ele ganhou salvo-conduto da justiça. Ele ganhou vitória aí numas ações que corriam contra ele que dava como improbidade. E aí hoje ele não tem improbidade. Põe o Galão na fita que ele é candidato e a justiça não vai falar nada. Tem também um outro secretário da prefeitura, que é o Totô. O Totô, ele não é de hoje que ele cisca, né?
ele se balança para poder querer sair. Tem o doutor Paulo Neme, diz que se Totô, tiver aliás, condição... tem a questão do envolvimento com o público jovem, com o público da Igreja Católica também, mas tem que ser bem direcionado, né? Porque... Não, é só acertar a dosagem do medicamento, a coisa vai longe, né? Então, veja bem, nós temos, por exemplo, o Dr. Paulo Neme, que ele está cheio de processos, inclusive vítima do sistema, né? Ele que foi cassado pelo vereador Celso Vieira no período de 2012, né? 2013, 2011, 2012, o vereador que foi praticamente, cresceu e se sustentou na cozinha do Dr. Paulo, o cassou o seu mandato justamente no ano de 2011 e 2012. E aí, quando não foi mais conveniente o vice que teve que assumir, até por conta da contingência, porque eu assumia ele ou o próprio Elcim que caçou o prefeito, que era o presidente da Câmara. Aliás, a torcida era para o Bustamante, doutor Marcelo Bustamante, nem assumir, né? E o assédio econômico, me disseram, não sei, não vi, não ouvi, mas a gente escuta falar, né? Que houve um assédio econômico para que o Marcelo Bustamante não assumisse. Porque aí o presidente da Câmara, o caçador de mandato, viraria prefeito. Olha que coisa, que espetáculo. Aliás, né? Naquela época se tirava prefeito com parecia que escravo de Jó, né? Teve dia que Lorena Quem teve que é o prefeito trocas. de plantão? Pois é. Olha, você falava sobre a Marieta, voltando no nome da Marieta. Nós temos mais nome pela frente, mas pode ir. Mas você vê como a atuação, e aqui eu não estou fazendo papel de advogado da Marieta não, mas a atuação de uma vice bem colocada, bem articulada junto ao governo faz diferença. Talvez se o primeiro mandato do prefeito Fábio Marcondes ele contasse com um vice realmente atuante, a prefeitura poderia ter feito mais do que fez. Né? E principalmente numa época onde a gente sabe que como se pesa... Mas o problema do primeiro prejudicar... vice do JC não foi ele propriamente dito, né? Mas não atuou. O problema do JC foi o pessoal que pilhou ele. Alguém que insuflou e colocou um troço na cabeça dele que ele acreditou. Na verdade, o JC caiu no conto da sereia. E hoje ele está isolado no seu mundinho, né, de supermercado, de armazéns, de mercearias, né, de secos e molhados, vamos dizer assim. Você lembra dessa expressão? É muito secos antiga, né? Molhados, secos e molhados, né? Ele está, parece o nome do conjunto lá do Ney Mato Grosso, mas não é. É um termo usado justamente para a questão. O Edinho, que nos ajuda na mesa hoje, juntamente com o Paulinho, ele sabe, né? Secos e molhados é no tempo do armazém, né? Da venda, né? Mas o problema é esse, o JC ele caiu no conto da sereia, ele caiu na voz da patuleia, falaram que ele era bom, que o Fabinho foi eleito por causa dele, ele acreditou, e eu acredito que a parcela dele foi significativa, só que o arremate não foi perfeito, ele poderia continuar vice, ele só deixou de entender o momento dele, o lado dele e a hora dele. E com isso aí a coisa foi para o vinagre. A gente vive uma época onde a gente sabe como um vice pode ajudar, pode prejudicar, pode derrubar, pode fazer um estrago muito grande. Mas hoje, por isso que não só o próprio candidato ao escolher o vice, mas você também ao votar, tem que lembrar quem é o vice, né? É isso que papel o vice vai fazer? Porque depois não adianta a hora que o vice assumir falar que, mas eu não votei nesse cara, votou sim. Então, olha, você vota nós na estamos chapa, acabando né? de receber uma correção, e isso é muito importante, que a participação de ouvinte, né? Não é 600 e tantos dias, não, você está perdendo a cabeça. Meu. É 463 dias para a eleição, ô jovem. Como que você fala que é 600? Você cada vez mais distante. Você está querendo a municipal, é isso? Não, é que nós estamos falando de municipal. Mas é isso aí, ficam os nossos agradecimentos. Paulo Neme também, se der moleza, ele é candidato, já falou isso, né? Parece que um nome que surge naturalmente, não por ele, né? Mas tem gente já cobrando sua presença no mundo eleitoral, vamos dizer assim. E eu estou falando isso aí, independente dele ser meu amigo, de eu ter um laço de amizade muito, muito chegado com ele, mas eu já vi em algumas rodas o pessoal falando, olha, fulano poderia ser candidato. Olha, eu acho que é o momento dele. Nós estamos falando de João Bosco Romero, engenheiro, casado com a dona Márcia, que também é arquiteta, tem um filho, Marquinho, que é arquiteto, que é engenheiro, uma família ele é professor na USP, ele trabalha na vigilância do Estado, ele tem várias funções e é um político nato, um político principalmente nos bastidores. Atuou em muitas candidaturas, né? Praticamente
o primeiro vice-prefeito do Dr. Paulo Neme, atropelado pelo sistema que foi implantado na cozinha do Dr. Paulo, vamos dizer assim, né? O Dr. Paulo fez um laboratório e criou alguns monstros da política, né? E estão aí hoje soltos aí pela rua fazendo estrago, né? O Dr. Paulo jogou até a fórmula fora. Se ele for prefeito de novo, ele não vai ter mais essa fórmula na mão. Enfim, João Bosco Romero também é um nome comentado. E um outro nome comentado, e que quando você fala com ele, ele fica mais vermelho que ele é, porque ele tem a pressão alta, eu acho, é o Fábio Bonfim, o empresário aqui da Lorenfer. Moço que emprega muita gente na cidade, tem sua atuação, quase que já foi envolvido com a turma do mal, mas ele é firminho na dele, né? Hoje ele é o tesoureiro da Santa Casa, é uma pessoa que trabalha indiretamente na administração da Santa Casa, então é sinal que está bem próximo da administração. Ele é o nome do qual a população de Lorena comenta. E tem um outro que entra na crendice, né? Alguns vereadores novos dessa Câmara, eu acredito que hoje ficaria difícil sair. Mas por falar em Câmara Municipal, daqui a pouco nós vamos falar sobre as coisas do prefeito e sobre a corrida da nova presidência da Câmara aqui da cidade de Lorena. Vamos chamar os intervalos, porque alguém precisa pagar a conta nessa casa. Daqui a pouco, voltamos com Atos no Rádio. Se vai presentear ou quer dar um toque no seu visual, lembre-se, Alquimia Perfumaria. Lá você encontra produtos de higiene pessoal e uma variedade de cosméticos como cremes, perfumes e tinturas. Na Alquimia Perfumaria você tem bom preço e as melhores formas de pagamento. E se preferir, agora também com o serviço Disque Entrega. Em Lorena, na rua Dr. Rodrigues de Azevedo, número 25. Telefone 3157-2510. Em Guaratinguetá, na Praça Conselheiro Rodrigues Alves, número 182. Telefone 3122-4508. Alquimia Perfumaria. Sua vida mais bela e feliz. Atos no Rádio. A sua informação diária. Costa Assessoria Contábil. Costa Assessoria Contábil é 100% online. Sua empresa na palma de suas mãos. Costa atendendo a toda a região de Pindamonhangaba a Cruzeiro. Consultas pelo telefone 12 3122 5576 ou, se preferir, Rua Domingos Rodrigues Alves, número 425, Guaratinguetá. Costa Assessoria Contábil. Nosso plano de negócio é a saúde da sua empresa. Você está ouvindo Atos no Rádio. Saúde e bem-estar todo dia? Venha para Farmaponto, o ponto da sua saúde. Com 4 endereços para melhor atendê-lo. 1. Praça Arnolfo Azevedo, bem no centro de Lorena. 2. Avenida 7 de Setembro, número 925, no bairro da Cruz. 3. Praça Rosendo Pereira Leite, anexo ao Malerba. Esta com atendimento até às 22 horas. 4. Rua Dom Bosco, número 670, ao lado do Pronto Socorro. Farmaponto, sempre com os menores preços e os melhores laboratórios. E o mais importante, na Farmaponto você tem medicamento de graça, dentro do sistema Farmácia Popular. Ligue 3153-1177 ou, se preferir, 3153-1204. Peça o seu medicamento e a Farmaponto entrega para você sem custo adicional. Farmaponto, o ponto da sua saúde. A informação precisa. Atos no Rádio. Você com certeza já ouviu dizer que ter um Volkswagen é a certeza de um bom investimento, não é? Com isto, a Guará Motor faz deste pensamento uma realidade. Na Guará Motor você tem a certeza de um bom negócio. Compra de 0 km e seminovos com selo de garantia da concessionária que está há mais de 52 anos no mercado, mantendo assim a tradição Volkswagen na região. Volkswagen com taxa zero de financiamento, confira os modelos. Guará Motor com lojas em Aparecida, Guaratinguetá e Lorena. Telefone 12 3152 7722. Ligue e comprove. Guará Motor, sempre o melhor negócio. Atos no Rádio. Atos no Rádio. Responsabilidade da informação.
Muito bem, 11 horas e 43 minutos, o seu Atos no Rádio está de volta aqui nesta quinta-feira de calor, quinta-feira de muita coisa a ser falada, a política, como você sabe, sempre quente, sempre com muita informação, principalmente quando a gente fala de bastidores. Daqui a pouquinho o Éder Bilossi está de volta para poder trazer mais informações para você, mas agora é hora de informação regional, o que acontece nessa quinta-feira, passada também pela quarta-feira, muita informação regional com a Rafaela Lourenço. Muito bom dia, Rafaela. Bom dia, Francisco, bom dia a você que acompanha o Atos no Rádio, seja pela internet como também pelas rádios. Isso mesmo, muita informação aqui para a região, a começar pela saúde, porque a campanha de vacinação contra a gripe foi prorrogada pela terceira vez e segue agora até o dia 7 de julho. De acordo com o Ministério da Saúde, novos grupos foram incluídos, que são eles: motoristas, cobradores e trabalhadores de transporte público, também motoristas de táxi, trabalhadores dos correios, cuidadores de idosos, doadores de sangue e de medula óssea, entre outros que foram incluídos. Tem uma lista bem extensa. No caso dos trabalhadores, para receber então a vacina, basta apresentar um comprovante de vínculo trabalhista, como o crachá, o olerite ou a carteira de trabalho, estes que eu citei, que trabalham com transporte público. E a vacina ainda não foi liberada para toda a população aqui no estado de São Paulo. E em Lorena, a Defesa Civil passou por uma capacitação essa semana em São Paulo. O evento foi na sede da Congás com o tema Prevenção, Comunicação e Emergência na Gestão dos Riscos Tecnológicos. E para mobilizar as cidades vizinhas, Lorena vai realizar um evento no início do segundo semestre, envolvendo 15 municípios do Vale, onde a empresa Congás se faz presente. E em Guaratinguetá, o prefeito Marcos Soliva assinou ontem a ordem de serviço para o início das obras de recuperação de quase 11 quilômetros de estradas rurais na região da Colônia Piagui. A obra contempla então as estradas Agostinho Roma, Poces, Lemes e José Codel, mais conhecida como Jucão. Esta obra faz parte do projeto Desenvolvimento Rural Sustentável Microbacias 2, Acesso ao Mercado. O investimento para essas obras é de cerca de R$652 mil. E por falar em Guaratinguetá, a Secretaria da Assistência Social vai realizar amanhã, às 6 horas da tarde, a 11ª Conferência Municipal de Assistência Social com o tema Garantia de Direitos no Fortalecimento do SUAS. O evento vai contar com a exposição de propostas e também eleição dos delegados para a conferência estadual deste ano. E vai ter também uma palestra ministrada pela subsecretária da Assistência Social, Yolanda Elias da Silva. O evento vai ser na sede do Sindicato Rural, que fica na Praça Santo Antônio, número 176, no centro da cidade. E tem informação também para os moradores de Cruzeiro, porque o Programa de Controle e Tratamento de Tuberculose da Secretaria de Saúde está funcionando em novo endereço para melhor atender a população. O atendimento, então, está sendo feito no ARI, que é o Ambulatório Regional de Especialidades, no local onde funcionava a farmácia municipal. Antes, o programa atendia no posto de saúde da Rua 10. O Programa de Controle e Tratamento de Tuberculose atende aproximadamente 150 pacientes e não é necessário fazer agendamento. Quem quiser, então, basta chegar no ARI e o horário de atendimento de funcionamento é das 7 da manhã a 1 hora da tarde, de segunda a sexta-feira. E fechamos o boletim com vagas de emprego, porque a região tem vagas para as pessoas com deficiência, através do programa Emprega São Paulo Mais Emprego. Ao todo, são 36 vagas de trabalho. E entre as cidades, Aparecida está com 3 vagas e Guaratinguetá com 4 vagas. Os interessados devem acessar o site empregasaopaulo.sp.gov.br ou ir até um posto de atendimento ao trabalhador, que é o PAT, com RG, CPF, UPIS, carteira de trabalho, laudo médico com um código internacional de doenças e audiometria no caso de deficiência auditiva. Muito bem, Éder, essas foram as informações de quinta-feira com a Rafaela Lourenço. Éder, na última segunda-feira e também na terça abordamos a assinatura do prefeito de Guaratinguetá, Marcos Soliva, em São Paulo, do contrato com o ITESP, né? Contrato esse junto ao Instituto do Estado, que trabalha a regularização de loteamentos hoje irregulares. Esse em Guaratinguetá vão atender 11 loteamentos, são cerca de 40 locais na cidade que ainda precisam desse atendimento, que precisam dessa atenção. 11 devem ser atendidos por esse contrato, né?
E outra cidade também que assinou no mesmo dia foi Cruzeiro. O prefeito de Cruzeiro, Thales Gabriel, esteve em São Paulo, junto ao governador Geraldo Alckmin, e também assinou esse pedido junto ao ITESP para a regularização de locais. E eles só não estipularam quantidade de locais que devem ser atendidos na cidade, mas esses loteamentos eles ficam entre os bairros, dão prioridade aos bairros Vista Alegre e também ao Rufino de Almeida. Então, Cruzeiro, uma das cidades que devem ser atendidas pelo convênio com o ITESP. Lembrando que além do ITESP, temos o Cidade Legal, que também faz esse serviço junto aos municípios. O Cidade Legal que começou quando em Guaratinguetá, quando Miguel Sampaio era o vice do Júnior Filippo, né? No governo Júnior Filippo. Não é que começou, deu uma incrementada, porque eram 80 e tantos bairros clandestinos na cidade de Guaratinguetá. Muito bem, 11 horas e 40 minutos, né? E nós estamos vivendo aí uma situação inusitada na Câmara Municipal da cidade de Lorena, coisa que não é novidade, né? Câmara Lorena sempre surpreendendo, né? E às vezes, infelizmente, na maioria das vezes, com situações negativas, né? Com exceção da legislatura passada, que colocou praticamente o legislativo da cidade de Lorena como uma imagem positiva na região, as anteriores, não muitas anteriores, mas pelo menos 2, 3 anteriores, botou o troço abaixo de zero, e agora a gente não sabe como que vai ficar, porque já está vencendo o primeiro semestre da Câmara Municipal, e o que a gente tem visto aí é muito barulho de lata vazia e a formação de blocos radicais, né? Parece uma disputa aí que eu não sei em cima do que, já que o prefeito vive o seu segundo e último mandato como prefeito, pelo menos nessa atual condição. Quem sabe em 2024 ele possa retornar, né, ao cenário administrativo. Né? Talvez não é nem essa discussão e esses ataques. O foco real, às vezes, pode nem ser o prefeito. Né? É a velha política do achincalhamento, porque na cabeça de algumas pessoas o que o povo quer é o revanchismo pessoal, a gente imagina. Né? Tem gente que ainda não se conformou com o resultado das eleições de 2012, né? Vamos nos reportar lá em 2012. Mas existe um reflexo de 2012 na política de hoje, não somente em termos nos modus operandes que se usavam até 2012, como também no calote que eles deram nos professores e que resultou na conta de 2013 do prefeito Fábio Marcondes receber a rejeição por parte do Tribunal de Contas. E é sobre esse assunto, primeiramente, queremos falar, porque a Câmara Municipal conta com a possibilidade, inclusive alguns vereadores já estão se manifestando, e a Câmara está se preparando para votar essas contas de 2013 do prefeito Fábio Marcondes no dia 7 de agosto, com o retorno do recesso, porque agora os vereadores vão entrar em recesso, né? Eu não estou falando todas as câmaras, mas tem cidades, por exemplo, que os vereadores não trabalham e ainda têm direito a 2 férias por ano, né? E que chamam de recesso. É impressionante, né? Mas, infelizmente, são as leis orgânicas, é código de postura, e nós não estamos aqui para tentar discutir se isso é certo ou errado, apenas uma observação. Mas a oposição, principalmente, faz um alarde muito grande para as contas do prefeito Fábio Marcondes numa eventual votação no próximo dia 7 de agosto, né? Então, depois do recesso, eles entendem que aí dá os 90 dias úteis, desde que a conta chegou justamente na Câmara Municipal. Porque, segundo orientação e os pensamentos jurídicos, há situação para os dois lados, há, vamos supor, advogados e juristas que entendem que uma conta, quando chega do prefeito numa Câmara, ela tem até 90 dias úteis para ser votada. É o que entende a posição hoje em Lorena. Segundo o regimento interno, né, as contas chegou na conta do prefeito, né, teria que ser 90 dias corridos, né? Então são os dias úteis e os dias corridos. Se fosse pelos dias corridos, teria que ter acontecido já no início de maio, no finalzinho de maio, parece, essas contas. No começo desse mês. Né? No começo de junho, isso. Aí deu esse entrave, não votaram as contas, e a oposição aposta aí nos 90 dias úteis. Mas nem úteis, nem corridos, porque do jeito que caminham as coisas,
com 90% de possibilidade, essas contas estão sendo judicializadas, ou seja, já que não votou nos 90 dias corridos, o prefeito Fábio Marcondes está vendo com os seus advogados e está pedindo uma intervenção judicial para que essas contas sejam judicializadas, ou seja, discutir na justiça, já que a Câmara perdeu o seu prazo na ideia do prefeito. Se ele conseguir isso, essa Câmara, essa atual legislatura, não vai votar mais essas contas. A Câmara vai conseguir perder o direito de votar as contas. Segundo o prefeito, já conseguiu. Não ouvi dele isso, mas a sua assessoria, praticamente isso aí. Então, essa expectativa de que as contas... A Câmara pode até montar um palanque lá e votar assim mesmo. Você sabe como que é uma Câmara composta por vereadores ávidos por um barulho, né, por uma confusão, né? Agora, a gente não confirma isso, mas há indícios, né, nos bastidores de que justamente essa situação toda de segurar 90 dias úteis, 90 dias corridos, isso aí já era um jogo justamente para se negociar, porque é público e notório e já divulgado por várias vezes que, segundo informações, parece que a Câmara Municipal está sem recursos financeiros até para poder fechar o semestre. E nós estamos fechando o semestre agora, porque daqui, acho que mais 2 sessões, ou uma, não sei, já entra o recesso, né? O merecido descanso dos parlamentares, né? Aí a coisa vai. Lembrando que amanhã o Mercado Municipal, completa um ano, né, de reinaugurado, após a reforma da administração Fábio Marcondes em cima desse mercado. E amanhã nós vamos falar disso. Inclusive uma festa que está sendo programada internamente, né, mas com convidados externos, pelos próprios lojistas, pelos concessionários lá, os permissionários do Mercadão. O Carioca, que ele tem lá o lanchonete do Carioca, o Carioca Lanches, ele estava conversando, até nos convidou para ir, eu quero agradecer, né? Das 18 às 20 horas amanhã, a turma do Mercadão vai fazer uma homenagem interna lá, e é claro que vai estar presente pessoas do PAT, do PROCON, pessoas da Engenharia Civil, também funcionários da Prefeitura, convidados especiais, vai ter música, viu? Aquele cantor Fábio Gifone vai fazer a parte musical do negócio, vai ter entretenimento, é uma festa de aniversário, eles estão felizes. E amanhã nós vamos falar mais sobre o Mercadão nesse contexto aí de um ano, para saber o que avançou, o que falta acontecer e o que pode se tornar o Mercadão da cidade de Lorena. Então, nós estamos nos despedindo da edição de hoje, amanhã, permitindo Deus, estaremos de volta. Um agradecimento especial a quem nos acompanhou pelas emissoras, tanto Piratininga como Cultura. Muito obrigado pelo carinho, pela audiência, manter esse tempo conosco, também pelas redes sociais. Um abraço especial às pessoas que nos acompanharam pelo Facebook, enfim. Amanhã, permitindo Deus, estaremos de volta com mais um Atos no Rádio.